Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Alex Nogueira com vocês de novo. Espero que todos estejam bem, né? Em meio aí todo esse problema, essa turbulência aí, a gente tem que estar, graças a Deus, se a gente estiver bem. Bom, agora a gente tem um novo encontro agora, mas na disciplina de instalações elétricas industriais. O que muda do que a gente já viu antes? Que às vezes não comigo, mas nas outras disciplinas com os outros professores. A mentalidade é a mesma. O que muda é que os equipamentos passam a ser um pouco mais robustos. O meu sistema de alimentação, meus equipamentos, meu sistema de proteção vão ser um pouquinho maiores, né? um pouquinho diferentes, mas tem o mesmo princípio, né? Todos trabalham da mesma forma. Bom, pessoal, quando a gente vai trabalhar dentro da indústria, seja na manutenção, seja na implantação, ou seja, no planejamento para a gente implantar o nosso sistema industrial, a nossa instalação industrial, o ponto de partida para tudo isso é o projeto. Então, se não tivermos um projeto bem feito, um projeto bem elaborado, a gente vai ter um problema. Desde do primeiro passo da nossa instalação, a gente vai ter problema. Beleza? Então, o que eu preciso para ter um projeto bem feito, um projeto bem estruturado? Então, nessa disciplina a gente vai ver bastante coisa, um passo a passo, a gente vai ver tudo o que a gente precisa para a gente ter uma instalação bem feita ou poder, né, ter acesso para dar manutenção na instalação da melhor forma. Projeto elétrico industrial. O projeto elétrico em ambientes industriais deve ser elaborado levando em conta as peculiaridades desse tipo de local. Apesar das normas e conceitos utilizados para a elaboração de um projeto técnico predial também serem aplicáveis a instalações industriais. Então, igual eu falei, o que a gente viu lá nos projetos prediais, que a gente viu lá na parte de eletricidade básica, né, a gente também pode aplicar dentro da indústria, mas numa escala de grandeza um pouco maior. Concentração de cargas motrizes, cargas elétricas de grande potência, demanda dependente do ciclo de produção, temperaturas diferentes e outros fatores ambientais especiais são apenas alguns desses fatores que influenciam na correta elaboração do projeto. Então, eu tenho que levar em consideração o cenário da aplicação. Desde do local onde a minha planta vai ser instalada, até cada local onde eu vou precisar instalar uma carga para usar uma determinada máquina, um determinado equipamento. Bom, para que eu faça um bom projeto, eu tenho que saber o que é que eu vou fazer, o que é que eu vou instalar, aonde que eu vou instalar. Então, eu tenho que fazer o levantamento de informações para que eu possa obter todos os dados para que eu possa fazer meu planejamento. Então, um bom projeto elétrico não se inicia com os desenhos elaborados pelo profissional. Então, não vai ser direto lá na minha prancheta de desenho, mas com o levantamento de informações com o proprietário e os responsáveis pela produção. Nessa fase, pretende-se obter todos os subsídios necessários à correta previsão de cargas, locação de pontos e escolhas das influências externas a que a instalação está submetida. Então, vou procurar a pessoa correta, né? No caso, quem vai me contratar para fazer esse projeto, para fazer aquela investigação, né? Ver o que ele vai precisar para que eu possa também ver o que eu vou ter que trazer para montar meu projeto. Então, o que eu preciso obter, né, junto ao proprietário? O que eu preciso saber dele? Ele vai ter que me entregar o projeto arquitetônico completo. Então, ele vai me trazer as plantas baixas, planta hidráulica, a parte de concretagem, até onde foi que ele se já tiver implantado a parte de aterramento, eu tenho que saber tudo isso. O projeto industrial.
Então, o que essa pessoa pensa em fazer? Essa planta, ela vai trabalhar com o quê? Qual a máquina que eu vou ter que instalar nesse lugar? Qual a potência que essa máquina ela vai precisar, requerer da rede para que ela possa fazer a finalidade dela? Então, tudo isso eu tenho que ter antes de fazer o meu projeto. O projeto estrutural, então eu tenho um galpão, eu tenho um prédio, o meu cliente ele comprou, ele alugou um lugar, onde que vai passar cada viga, cada coluna, eu tenho que saber para que eu possa fazer o planejamento da passagem dos dutos, das eletrocalhas. Informações sobre o fluxo da produção. É uma manufatura, é uma linha de produção, então eu tenho que saber se cada máquina vai depender uma da outra, o local, tudo isso vai influenciar no meu projeto. Bom, informações sobre as cargas a serem instaladas, o que cada máquina vai precisar, qual a demanda de energia que essa máquina vai precisar ser suprida, informações sobre os planos de expansão. Bom, se eu vou fazer a instalação ali, muitas vezes o dono, né, daquele projeto ele pensa em expandir. Então, eu tenho que preparar tudo, no caso dele precisar fazer uma expansão, que ele tenha o mínimo trabalho, né, depois eu não vá precisar de muita coisa para expandir a minha instalação, para atender a necessidade do cliente. Informações sobre as condições de fornecimento. Então, a concessionária chega até o local para que ela possa me suprir aquela demanda. Qual a classe de tensão que está chegando lá? Está chegando 13.800 volts, eu vou precisar de uma subestação elevada, vou precisar montar uma estrutura para chegar até o meu ponto. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Obtidas essas informações, pode-se efetivamente iniciar o desenvolvimento do projeto. Então, fiz as minhas anotações, tudo certinho, aí eu vou começar a fazer o planejamento do projeto. Premissas para o projeto eletroindustrial. Quando da elaboração do projeto eletroindustrial, o projetista deve ter em mente os seguintes aspectos que devem ser atendidos. Então, eu já fiz ali o meu levantamento estrutural, do que eu vou precisar de material, os pontos. Então, eu vou ter que ter em mente também algumas considerações para que esse projeto ele seja bem montado. Segurança dos operadores, usuários e mantenedores. Com certeza, esse é o item mais importante. Então, se uma instalação ela não é considerada segura, tanto para a implementação, quanto para as pessoas que vão usar, né, a instalação, vão trabalhar ali, os operários, quanto para aquela pessoa que vai ter que dar manutenção, então esse projeto ele não pode seguir. Então, quem que faz quem que determina o que deve ser feito, a norma que rege tudo isso é a NR10, né? A norma regulamentadora NR10. Nenhuma instalação pode ser considerada adequada, independente do custo ou da sua funcionalidade, se os usuários não estão seguros durante o uso, né? A vida humana não tem preço, né, pessoal? Hoje, quando vocês entrarem na indústria, é a coisa que vocês vão mais ouvir. Desde o início até o final do dia, a vida humana não tem preço. Você tem que chegar para trabalhar e no final do dia você tem que voltar para casa, sua família está esperando. Flexibilidade. Pretende-se que a instalação seja flexível de tal forma que novas máquinas e novos equipamentos sejam instalados, igual a gente viu lá atrás. O dono ele vai expandir depois, então essa instalação tem que estar flexível para que ela possa absorver novas máquinas, uma nova ampliação. A confiabilidade. Deve ser analisada a necessidade do processo quanto à continuidade do serviço e as maneiras para consegui-la. Então, eu tenho que montar uma instalação confiável para que, por exemplo, a minha linha de produção ela não pare. Parou a linha de produção, o cliente está tendo prejuízo. Então, eu tenho que ver o meu custo-benefício, o que eu tenho que manter, né, o que eu tenho que instalar para que aquele cliente não pare a produção dele. Pode parar um tempo, ele tem um prazo
que ele pode ter um certo tempo, faltou a concessionária, teve algum problema, ele não vai ter um certo prejuízo, então eu tenho que levar tudo isso em consideração. Às vezes eu tenho que projetar um grupo gerador, por exemplo, para que, no caso da falta da concessionária, esse grupo gerador entre. Caso o cliente não precise, né, não tenha um problema, se chegar a faltar um pouco, então vai baratear o custo dele de produção, né, o custo de implementação da minha planta. Manutenção. Já na fase de projeto, deve-se pensar na facilidade de manutenção. Tal fator influenciará na escolha de materiais, equipamentos e na facilidade de acesso a máquinas. Então, tudo tem um tempo de uso. Muitas vezes aquela máquina, aquele processo aquele produto que eu vou instalar ali, ele tem um tempo de uso. E mesmo assim também a gente tem que fazer a manutenção preventiva. Então aquela minha instalação, ela tem que me dar tem que ter uma facilidade para que eu possa acessar em certos locais para fazer isso. Então, toda a minha instalação, ela tem que me trazer uma facilidade de manutenção. Então, quais são as partes constituintes do meu projeto? O que é que tem que ter para ele estar ao todo perfeito? Então, um projeto elétrico industrial deverá possuir as seguintes partes: anotação de responsabilidade técnica, que é a ART, registrado perante o CREA, né? O Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Então, eu tenho que ter um profissional qualificado e habilitado para que ele possa fazer a assinatura, né? Se responsabilizar. Ele tem que ser o responsável técnico por aquele projeto. Memorial descritivo, que deve descrever os critérios, parâmetros e soluções adotadas para o projeto. Então, todo aquele planejamento que eu fiz, eu juntei os dados, projetei, vi a necessidade de certo material. Então, todo aquele memorial de cálculo, né, ele deve ser descrito para que em alguma posterior manutenção, em alguma posterior ampliação, ele possa ser acessado e o profissional, pode ser outro profissional, ou possa ser o mesmo, ele possa ver os critérios que foram adotados para aquele projeto, para que ele possa dar andamento. Memorial de cálculo, né, no qual estarão documentos, todos os cálculos utilizados para o desenvolvimento do projeto, tais como os cálculo de carga instalada, demanda, né, a potência dos equipamentos, tudo tem que estar arquivado, pessoal. Então, as plantas de situação, né, elaborada em escala 1:500, que tem por finalidade identificar a edificação com relação à rede das concessionárias. Então, essa planta da situação, ela me mostra onde está situado o meu prédio, né, a minha planta, a minha indústria. E ela vai levar em consideração tanto o local de instalação, como os meus acessos de alimentação vindos da concessionária. Aqui a gente tem um exemplo de planta de situação. A gente tem a rua onde ela está instalada, todas as informações, onde tem o acesso da concessionária, o meu espaço de instalação, e ela já vem me indicando os pontos que eu vou instalar os meus quadros gerais, né? Se precisar de uma subestação dentro do espaço, ela vai estar sinalizada também na minha planta de situação. As plantas do pavimento, geralmente desenhadas em escala 1:50. Então, além da planta de situação, a planta do pavimento, né, esse meu projeto tem que ter. Essas plantas, elas devem representar todos os pontos de iluminação e força previstos na planta. Em função disso, é comum os projetos industriais dividirem o projeto, né, em planta de iluminação, planta de força e planta de alimentadores. Nessa planta aqui que a gente vê, a gente tem a parte de força, né, a parte de tomadas, e tem a representação lá dos quadros. Então, essa planta já é separada, né, a parte de força. No caso de instalações industriais, devido à grande complexidade e ao número elevado de condutores, eu vou voltar um pouquinho aqui, ó. Vocês já devem ter visto na disciplina anterior a simbologia dos condutores onde passam. Então, uma eletrocalha pode levar vários condutores, eles estão descritos aqui no meu diagrama. Então,
como eu posso ter vários esquemas, várias máquinas a serem instaladas, então, seguindo vários condutores para alimentar, vários circuitos, eles podem ser expressados lá no meu projeto de forma separada, para que eu possa ter identificar de melhor forma, né, ter uma facilidade para identificar tudo. Então, é comum, né, a gente ter separado, né, os diagramas de força, o diagrama de comando e ainda o diagrama de Born. Todos eles vão estar indicando o seu complementar, né? No caso aqui, a gente tem um diagrama do circuito de potência, né? A gente tem o motor aqui, que ele está sendo alimentado aqui pela rede. Esse motor, a gente tem a partida dele com reversão. Então, a gente tem o circuito de potência dele, na alimentação dos cabos na rede. E aqui a gente tem, nesse diagrama, a gente tem o circuito de potência, né, que alimenta esse motor. Está lá a conexão da rede, a proteção lá dos fusíveis, né, ele é uma partida com reversão. E nessa parte do diagrama ele tem um circuito de comando, onde eu tenho a simbologia das minhas contactoras e botões e os contatos que eu vou fazer a ligação e a proteção desse motor. Bom, os detalhes construtivos têm como função demonstrar fisicamente como a instalação deve ser executada com relação às conexões elétricas e mecânicas, fixações e soluções especiais adotadas. Os seguintes detalhes podem ser encontrados em um projeto industrial: entrada de serviço, subestações unitárias, caixa de passagem. Então, você vai encontrar várias coisas que vão influenciar no seu projeto. Então, aqui no meu diagrama industrial, aqui, eu vou conseguir ver. Eu tenho um pilar que passa, eu tenho uma coluna de concreto que eu não posso danificar, eu não posso furar, que vai mexer na estrutura do meu prédio. Então, tudo está ali já descrito para que eu possa, né, fazer a minha instalação elétrica sem influenciar na estrutura do prédio. Bom, para que eu possa simplificar o meu diagrama, né, igual a gente viu ali atrás, eu tenho várias simbologias. Então, a gente viu lá um diagrama unifilar que mostrava ali a diferença de fase, do neutro, do terra, a simbologia de tomada de força. Então, na hora que eu bater o olho ali no meu projeto, eu já vou saber o que significa cada um. Então, eu tenho que ter uma base, né? Tem que ter ali um guia para mim, para que seja uma linguagem um pouco universal. Qualquer projeto que eu pegar, eu possa olhar, bater o olho e ver o que significa. Então, a simbologia a ser adotada nos projetos elétricos será aquela indicada na norma técnica brasileira editada pela ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Quando não existe um símbolo, então, a maioria dos símbolos que vão estar no projeto são conhecidos, porque a ABNT ela que vai me dizer quais são os símbolos. Então, se eu tenho um equipamento específico, uma máquina ou vamos dizer, ali uma junção de processos ali, específico que não tem em outro lugar, eu preciso criar ali um símbolo específico também. Então, quando eu não existia um símbolo padronizado lá pela ABNT, para algum dispositivo, equipamento ou componente, a gente vai criar aquele símbolo e vai colocar lá na minha legenda. Então, lá no cantinho da minha folha do meu projeto, eu vou ter lá a legenda que vai dizer o que é aquele equipamento. Agora, sim, a gente viu que tem vários diagramas. Um mesmo projeto ele vai levar referência para outra folha, outro diagrama. Então, eu vi lá que tem um diagrama de comando e tem um diagrama de força. Mas se esse meu equipamento lá, que eu não tenho a simbologia pela ABNT, eu vou usar ele, simbolizar ele em um diagrama e no outro, eu tenho que ter, né, dentro do meu projeto, da minha instalação, ele vai ter que ter a mesma simbologia. Normas técnicas. Tudo está regido
dentro das normas, tudo tem que ser regido dentro das normas. E quais são as normas que ditam, né, o dia a dia da eletricidade? Então vamos ver lá. Ó, conforme estabelecido na legislação brasileira, para desenvolvimento dos projetos de instalações elétricas em ambientes industriais, devem ser levadas em conta as prescrições de uma série de normas, dentre as quais podemos citar algumas principais, que é a NBR 5410 e a NBR 14039. Então vocês vão, todo o decorrer do estudo de vocês vão escutar muito essas, principalmente a NBR 5410. Todo dia elas vão se renovando, mas dentro aqui da eletricidade, as principais vocês vão identificar a NR10, né, que é, vamos dizer, que é trazida pelo Ministério do Trabalho, né, para mostrar essas normas dentro do ambiente industrial, quanto a NBS 5410, que é voltada para a eletricidade. Além disso, aqui já na frente a gente já vai complementar. Além disso, deve-se levar em conta as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, com especial, né, que a gente já viu lá, a NR10, que é a segurança em instalações e serviços em eletricidade e as normas recomendadas pela ANEEL. A ANEEL é a Agência Nacional de Energia Elétrica. Vocês vão escutar muito sobre a ANEEL. Bom, então a gente viu lá atrás que quando eu examinei lá, eu vi o que é que vai ser instalado, eu sei que máquina que vai ser instalada, eu preciso ver o que é que ela vai consumir. Então tem que, para que eu implemente, monte, depois essa máquina não vai dar, como é que eu posso dizer, ela vai puxar uma demanda de energia muito alta que eu não previ na minha instalação, eu tenho que fazer uma boa previsão de carga, né? Eu tenho que fazer o cálculo de demanda. Da mesma forma que no projeto predial, a primeira fase a ser desenvolvida é a da previsão de cargas. A diferença, né, é que, em vez de critérios padronizados pela norma, cabe ao projetista, em função do conhecimento do processo fabril, determinar as cargas a serem previstas. De tal forma que as cargas instaladas e demandadas correspondam à necessidade da produção. Então, está aqui. Então, o projetista ele tem que ver, né, ele tem que ter noção de tudo que ele vai precisar instalar, tanto o sistema a parte de alimentação, de iluminação, tudo tem que estar lá dentro da minha previsão de carga. Todos os pontos de iluminação serão determinados por cálculos luminotécnicos, visando atender às necessidades funcionais para a produção. Então, eu tenho que saber qual é a iluminação necessária no meu ambiente. Muitos processos industriais, eu tenho que ter um ambiente muito mais claro, ou em algumas salas eu não preciso ter tanta iluminação, porque eu preciso ter um ambiente mais fechado. Então, tudo isso vai ter que estar previsto, né? Vai ter que ser calculado aqui na minha análise luminotécnica. Já as tomadas de uso geral e de uso específico deverão corresponder aos equipamentos a serem instalados. Então, eu já sei, né, da minha previsão, eu já sei o que é que eu vou instalar, então eu tenho que programar as minhas tomadas lá para atender o que o meu equipamento necessita. Eu tenho que prever também as possibilidades de ampliação. Então, eu sei que naquele lugar, futuramente, eu vou colocar outra máquina, né? Então, naquele ponto, eu já posso colocar 2 pontos de alimentação para a máquina que eu vou instalar e para a futura máquina. Determinadas as cargas a serem instaladas, deve ser obtida a demanda da instalação. E uma das aplicações mais importantes para a carga demandada é a escolha dos transformadores e do padrão de entrada de energia a ser utilizado. Então, já fiz a minha demanda, já sei o que é que eu vou exigir da concessionária, então eu vou fazer a programação a projeção do meu transformador, que eu vou precisar vou programar, né, para receber aquela demanda lá da concessionária. Bom, a gente viu aqui os itens, a gente vai detalhar um pouco.
Iluminação. Em ambientes industriais, deve ser realizado o cálculo luminotécnico, a gente falou, para determinar as cargas de iluminação. Nesse tipo de aplicação, não é necessário apenas determinar a carga necessária a ser disponibilizada no quadro de distribuição, mas também deve ser garantida as exigências mínimas de iluminação para o trabalho a ser desenvolvido, igual a gente viu lá atrás, né? Cada processo ele vai demandar uma carga de iluminação, né? Ele vai demandar uma sala mais clara, uma sala mais escura. Tudo isso tem que ser analisado. Tomadas de uso geral, né? A sigla lá, TUGS. A previsão de carga de tomada de uso geral para ambientes industriais precisa ser feita através de um estudo cuidadoso da utilização do ambiente que se está projetando. Ou seja, deverão ser previstas tomadas nos locais onde estiver prevista a instalação de algum equipamento de baixa potência, mais algumas tomadas extras para limpeza e manutenção. Então, tem vamos pensar em alguma coisa aqui. Tem o que a gente tem muito lá no Ceará, aquelas fábricas de processamento de plástico, né? Então, eles têm umas injetoras de plástico lá. Bom, aquela máquina está conectada, mas muitas vezes eu preciso conectar aqui um aspirador para fazer a limpeza, eu preciso conectar na tomada algum equipamento para fazer a manutenção daquela máquina. Então, são uma tomada de uso específico lá para a máquina, mas eu tenho outra tomada lá de uso geral para fazer aquela manutenção ou para fazer algum outro serviço ou conectar alguma máquina diferente. Como a gente já viu, né, as tomadas de uso específico, elas são determinadas em função do levantamento de máquinas e cargas motrizes identificadas inicialmente no projeto. Então, o que a gente está projetando, né? A gente está fazendo um projeto para uma determinada máquina, um determinado equipamento. Então, esse equipamento, ele precisa ter aquela instalação própria para ele, né? Então, são as tomadas de uso específico. Então, feito esse levantamento, a gente já tem base para a gente fazer, né, ter a noção das cargas instaladas e cargas demandadas. Na fase anterior do projeto, a gente previu todas as cargas possíveis a serem instaladas no local projetado, inclusos todas as cargas de iluminação, carga de tomada, uso geral, uso específico, além de definidos os blocos de cargas e quadros de distribuição a serem instalados. Se somarmos todas essas cargas previstas, obteremos a carga instalada, né, por essa função. CI, que quer dizer a carga instalada em kW, né, ou KVA, que é kVA, que é a unidade de potência também. Então, o que eu vi aqui? Que a somatória de toda a minha iluminação, todas as minhas tomadas de uso geral e todas as minhas tomadas de uso específico, ela vai me dar, né, toda a minha carga instalada. Então, eu já vou ter ali calculado toda a minha demanda de carga do meu projeto. Calculei a demanda de carga, calculei o meu transformador, né? Não vou ter problema de falta de alimentação. Vai estar tudo projetado, a concessionária vai trazer aquela alimentação que eu preciso, né, que o cliente precisa, e a indústria não vai parar. Bom, pessoal, a gente vai continuar então na próxima aula e a gente vai ver um pouco mais do dimensionamento e um pouco mais à frente a gente vai ver a parte de proteção do meu circuito. Então, como a gente viu aqui, é uma escala um pouco maior, né? Uns equipamentos um pouco mais específicos para proteção, mas a finalidade, né? A finalidade de uso e vamos dizer, a base é a mesma em tudo. Então a gente vai se ver então na próxima aula. Valeu, até a próxima.